Que a paz do Senhor esteja conosco. Muito boa tarde, muito boa noite. A nossa hora do Ângelus, a nossa oração-ação. Tantas preocupações temos tido, como Marta, na famosa passagem das duas irmãs que receberam Jesus e seus discípulos inesperadamente em sua casa. A irmã mais velha, Marta, ficou extremamente preocupada com o acolhimento para aquelas pessoas todas e ficou providenciando banhos, comida, acomodações. E estava tão enlouquecida com tantos afazeres quando percebeu que Maria, a sua irmã, estava aos pés de Jesus ouvindo as maravilhosas lições do Mestre. Revoltada, perguntou para Jesus: Mestre, não te incomodas que eu esteja trabalhando tanto e minha irmã esteja parada aí? Manda que ela venha me ajudar. Para nossa surpresa, para surpresa da Marta, em todos os tempos, em todas as posições, de todos os sexos, a resposta de Jesus foi: tua irmã, Marta, Marta, estás afatigada com muitos afazeres. A tua irmã escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. Nós precisamos urgentemente perceber esse momento, essa situação, o estado mental com o qual nós vivemos. Nos incluir no nosso conhecimento, nos incluir na nossa percepção rumo ao autoconhecimento. Temos estado muito afatigados com muitas atividades, mas uma só é fundamental. Hoje nós somos Maria. Hoje nós escolhemos a parte fundamental e recebemos essa revelação que essa não nos será tirada. Ao contrário das nossas falsas prioridades, dos postos, do dinheiro, dos poderes, da própria saúde do corpo. Tudo isso, sendo matéria, só pode estar destinado à desagregação, como tudo que é matéria. Enquanto que aqueles de nós que priorizarmos, sem abandonar a matéria, sem nos alijar do mundo, mas que nos concentrarmos no espírito, naquilo que é eterno, esses não perderão nada. Porque essa é a melhor parte e essa jamais nos será tirada. Então, parabéns, Marias, de todos os sexos, de todas as religiões, pela lucidez de estarmos aqui nos concentrando no essencial da vida. Muito bom. Hoje estamos na questão 13 de O Livro dos Espíritos. Tivemos até aqui uma trajetória de, primeiro na questão 919, na questão 919A e nos comentários de Kardec. Fortalecermos a base do conhecimento, que é o autoconhecimento. Autoconhecimento é a base de toda evolução e se torna o princípio luminar da trajetória na doutrina espírita. Então, primeiro lemos a 919 e nos firmamos no autoconhecimento, e depois começamos da questão número 1
o conhecimento de Deus. Que no fundo, é o autoconhecimento, porque nós mesmos trazemos no mais fundo, no mais essencial de nós, o Criador, como todas as criaturas. No fundo de todas as criaturas há o Criador. Então, para praticar, para avançar no caminho do autoconhecimento, precisamos estudar a Deus. E a questão que Kardec traz aqui, eu remeto vocês, estimulo vocês a verem os nossos estudos anteriores das questões de 1 a 12, além das questões próprias do autoconhecimento. Já são 17 encontros que nós temos tido nesses dois campos. Hoje a questão é assim. A pergunta de Kardec: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos, ou seja, dos atributos de Deus? Do ponto de vista do homem, sim, porque ele acredita abranger tudo. Existem coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente e para as quais a linguagem humana, limitada em suas ideias e sensações, não possui termos adequados para se expressar. A razão diz que Deus deve possuir todas essas perfeições em grau supremo, porque se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo e, por consequência, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não pode estar sujeito às instabilidades e nem às imperfeições que a imaginação possa conceber. Vejam só como é precioso isso. Precisamos saber que designar Deus por palavras é uma tarefa impossível, porque as palavras foram criações humanas destinadas a falar, a caracterizar, a tipificar, a conceituar os conhecimentos próprios da criatura humana. E como somos primitivos, como somos materializados, como somos focados na superfície dos fatos e da vida e de nós mesmos, teremos imensa dificuldade para usar as mesmas palavras que surgiram da superfície para designar a profundidade. É um esforço louvável que Kardec faz aqui, que todos nós hoje faremos com ele, mas já sabendo que as palavras formadas para designar o material têm muita dificuldade de designar o espiritual. Além disso, a razão, falam os espíritos para Kardec, diz que Deus deve possuir todas essas perfeições em grau supremo. Porque se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, ele já não seria superior a tudo e, por consequência, não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não pode estar sujeito às instabilidades nem às imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, precisamos, nesse esforço de expressar o infinito a partir do finito,
o espiritual a partir da matéria, precisamos elevar todos os atributos estendidos a Deus ao seu grau máximo. Então vamos lá. Nos comentários de Kardec, ele faz esse esforço de levar então os atributos divinos a um grau máximo, para termos uma ainda vaga ideia do que possa ser Deus. Diz Kardec: Deus é eterno, pois se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada ou teria sido criada por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos a ideia de infinito e eternidade. Deus é infinito no passado e no futuro. A infinitude, tanto de passado quanto de futuro, é o conceito mais próximo que podemos ter de eternidade. É imutável, pois se ele tivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. Tudo muda, exceto a mudança, dizem os filósofos. Tudo muda, exceto a essência, exceto o espírito. Nossos corpos, nosso espírito, já vestiu diversos corpos. Já fomos praticamente tudo, em todas as latitudes, em todas as profissões, em todas as religiões. Já tivemos todas as características de olhos, de tom de pele, de cabelo. Mas para além do mutável, há o imutável. E esse imutável é exatamente a essência, o Deus que habita a criatura. Ele também é imaterial. E diz Kardec, sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Se não fosse assim, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações obrigatórias da matéria. Tudo se transforma, diz a lei da física. Na matéria, tudo se transforma, não é? Deus também é único, pois se houvesse outros deuses, não haveria uniformidade, integração na criação. O universo seria uma guerra de deuses, como aliás concebeu a mitologia grega e romana, onde os deuses se digladiavam, disputavam, guerreavam entre si. Claro que isso não condiz com o que nós observamos, com os efeitos da criação. Pelos efeitos se conhece a causa. Se a criação é tão integrada, é tão harmonizada entre si, só pode ser porque Deus é único. Se fosse múltiplo, necessariamente haveria contradições, guerras, destruições na própria natureza, entre os astros, entre os seres, mas ao contrário, são sistemas solares, sistemas galácticos, são ecossistemas, onde a harmonia e o equilíbrio são a base de tudo, não é? É Deus também todo-poderoso, porque é o único. Se não tivesse o poder soberano, haveria algo mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele? Assim, não teria feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Por fim,
é soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela tanto nas maiores quanto nas menores coisas. E essa sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça, nem da sua bondade. Tomemos esses atributos dentro das nossas limitações, pessoais e de tempo, aqui, para avançarmos no autoconhecimento. Porque se nós somos deuses e Deus tem essas atribuições, nós somos também cada uma dessas atribuições. Quando Kardec comenta pela eternidade de Deus, pela imutabilidade de Deus, pela imaterialidade de Deus, pela unicidade de Deus, fica claro que nós somos eternos, que nós somos imutáveis, que nós somos imateriais, que nós somos únicos. Nós que nos temos como grande mito, grande fronteira, grande barreira da expansão da consciência, o muro da morte, sabendo que somos eternos, imutáveis, imateriais, únicos, ganhamos uma vitória fundamental. É o fim de todo medo, porque todo medo vem da morte, sabendo que com o fenômeno morte apenas deixamos uma roupa. E nenhuma crise há daquele que possui uma roupa vê-la se desgastar tanto que precise descartá-la. É da essência da matéria ser o quê? Momentânea, mutável, material e diversa. Sabendo que não somos o corpo que vestimos, portanto não somos negros nem brancos, nem homens nem mulheres, nem ricos nem pobres, nem velhos nem novos, que vencemos pela raiz a violência, conquistamos a paz. A chave da paz está na consciência da nossa divindade. Conscientes de que somos eternos, imutáveis, imateriais, únicos, que somos espíritos, tiramos pela raiz o racismo, a violência da raça, o sexismo, a violência do sexo, a opressão entre as classes, a violência econômica. As guerras, que são as violências nacionais. Com essa consciência de que nós apenas estamos brasileiros, estamos homens, estamos mulheres, estamos velhos, ricos, pobres, brancos, negros. E que se não utilizarmos bem essas polaridades, podemos ser condenados a vir na outra polaridade, para expandirmos nossa consciência, que deveria ter sido expandida pela compaixão, mas será então expandida pela dor, recebendo em nós a dor que nós impingimos aos outros. Saber disso é a maior urgência para esse momento. A urgência da pacificação. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Mas além disso, quando temos consciência de que Deus é todo-poderoso e que nós também o somos, toda dúvida, toda baixa autoestima, toda autoimagem corrompida se esvai.
Nós somos deuses todo-poderosos. Nem o louco, mais megalomaníaco, se acha Deus. Pois nós somos, revelou o profeta e confirmou Jesus Cristo. Vós sois deuses, fareis tudo o que eu fiz e mais. Assim, toda essa luta pelo poder, a qual resumimos a vida, fica absolutamente sem sentido, já que nós já possuímos não o poder da política, o poder econômico, o poder da beleza, mas todo o poder essencial dorme dentro de nós. Nossa tarefa é estimulá-lo, vivenciá-lo, despertá-lo. E por fim, somos todos soberanamente justos e bons. Claro que em potencial, todos esses atributos nós temos em potencial. Esse potencial só não se realiza por causa da limitação das nossas crenças, a limitação das nossas mentes, que ainda nos acreditamos ser o que nossos corpos aparentam, que ainda imaginamos ser fracos quando somos todo-poderosos, que ainda imaginamos sermos maus quando somos soberanamente justos e bons. A consciência do Deus em nós não apenas matará pela raiz toda a violência, mas tirará de nós esses falsos objetivos da luta pelo poder que tem dirigido a vida pessoal e coletiva da humanidade, e também afastará toda a sombra de medo, de baixa autoestima, que está na base de todas as nossas doenças, de todas as nossas contradições. Não há espaço para baixa autoestima se somos deuses. Não há espaço para lutar por poderes menores se temos todos os poderes maiores. Não há espaço para violência de sexo, raça, nacionalidade e todas as outras se essas condições são apenas roupagens destinadas ao fim, como tudo que é material. Vejam, amigos, como esses atributos de Deus nos ajudam em transformações tão essenciais e tão urgentes. A autopacificação, a visão de finalidade e a baixa autoestima. Vencidas essas três grandes sombras que têm nos feito desmoronar a todo momento pela violência, pela guerra de poder, pela baixa autoestima, vencidas todas essas nossas angústias principais geradoras de todas as outras, pela consciência de sermos deuses, estará decretada a nossa expansão. Como a uma lâmpada que retira as cobertas, as cortinas, as roupagens, tudo o que impedia que iluminasse. Significativamente, Jesus nos orienta e hoje nos lembra como nunca: brilhe a vossa luz. Seja o que você tem como potencial de ser. Assuma agora o seu destino, o nosso destino, que é sermos deuses.
Um grande abraço, uma alegria estarmos juntos. Pensem nisso, meus amigos. Não há otimismo maior, não há alegria maior, não há nada maior do que fazermos realizar a nossa realidade divina, os nossos atributos de Deus, do Deus que habita em todos nós. Um grande abraço a todos vocês, um prazer aprendermos juntos, fantástico avançarmos nesses temas. Vocês não acham? Andréa Santos, Celo Lima, Gugu Souza, Simone Magalhães. É muito bom. Se vocês entenderem que essa live pode servir para mais alguém, expandamos essa maravilhosa conquista que é conhecermos, reconhecermos e expandirmos o Deus que mora dentro de nós. Grande abraço, até a próxima!